Boa noite, irmãos. Vamos dar início a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Gostaria de convidar os irmãos que abrissem suas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 2. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se dele aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco lhe infamará a ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Gostaria de convidar os irmãos para elevar a Deus em uma oração de adoração ao nosso Deus. Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos, ó Deus, por mais um dia, por mais uma vez podermos nos colocar na tua presença, para podermos prestar um culto de louvor e adoração ao teu santo nome, ó Pai.
ao Senhor, que é o único digno de todo louvor, toda honra e toda adoração, ó Pai. Nós te louvamos e te bendizemos, ó Deus, neste dia. Obrigado pela tua palavra, ó Deus, que tem falado aos nossos corações. Que o Senhor abençoe a vida da tua igreja e que esta possa ser edificada através da tua palavra, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem o seu inário e entoar o hino 316. Os seus intentos cumpridos no decorrer dos anos, ele executa o seu querer de acordo com seus planos, e aproxima-se o final, bem perto o dia vem, quando a glória de Deus há de um mundo inundar, como as águas cobrem o mar. Desde o longínquo norte ao sul, em todos os recantos, sai a mensagem do Senhor da boca dos seus santos. Povos, nações, vinde atendei, o seu apelo ouvir. Para a glória de Deus vir o mundo inundar, como as águas cobrem o mar. Com a bandeira de Jesus, avante caminhemos. Seu Evangelho, a salvação, ao mundo anunciemos. Contra o pecado e todo o mal, lutemos com vigor. Para a glória de Deus vir o mundo inundar, como as águas cobrem o mar. Nosso trabalho vão será, se Deus não for presente. Só ele o esforço aqui bem diz, e é quem nutre a semente. E aproxima-se o final, bem perto o dia vem, quando a glória de Deus há de um mundo inundar, como as águas cobrem o mar. Dando continuidade, gostaria de convidar novamente a abrirem as suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, do versículo 3 em diante. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da sua glória, de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas,
tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, e em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade e poder e domínio e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche, todas as coisas. Nesse momento, gostaria de convidar a todos que elevasse o seu pensamento aos céus para fazer uma oração de contrição, de arrependimento. Soberano Deus, eterno Pai, diante da Tua palavra, diante, ó Deus, da Tua presença, nós ficamos maravilhados, ó Deus, com a Tua grandeza, com o Teu amor, ó Pai, com o Teu plano de salvação para as nossas vidas, ó Pai, com o grande amor que o Senhor nos amou e nos resgatou e pagou o alto preço, ó Pai, que para o nosso resgate, ó Deus. Nós te pedimos neste momento, ó Deus, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, porque muitas vezes, ó Deus, temos pecado diante de Ti, ó Deus, mesmo sendo alvos de tão maravilhosa graça e tão grandioso amor, ó Pai. Nós pecamos, nós negligenciamos na Tua presença. E te pedimos, ó Deus, que venha sondar os nossos corações, as nossas mentes, ó Deus, e converter-nos dos nossos maus intentos, nossos maus caminhos, ó Pai. Que através da Tua palavra possamos cada dia mais nos encher do conhecimento, nos encher da Tua graça, ó Pai, e da Tua plenitude, ó Deus. Perdoa, ó Deus, os nossos pecados, em nome de Cristo Jesus, é que eu oro. Amém. Neste momento, a palavra estará com o reverendo Adriano, o qual nos trará a mensagem nesta noite. Boa noite, irmãos. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Nós daremos continuidade à exposição desse livro, pegando algumas partes, alguns capítulos, aí durante esse período que nós estamos gravando na igreja. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do versículo 23. Que diz assim a palavra do nosso Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do versículo 23 até o versículo 31. Acompanhe comigo a leitura da palavra do nosso Deus. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste, por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo:
Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, a qual ungistes, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estende a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Até aqui, que o nosso bondoso Deus ricamente aplique a sua palavra em nossos corações. Curve a sua cabeça e ore comigo. Senhor nosso Deus, nós te somos gratos, ó Pai, por esse dia, por essa semana que se inicia, e nós te louvamos, ó Pai, por esse momento tão precioso. Mesmo em nossas casas, estamos adorando e invocando o teu santo e excelso nome. Nesse momento, ó Pai, esteja ricamente abençoando os teus servos, os teus filhos, e continua, Pai, com o teu Santo Espírito falando e inculcando a tua palavra em nossos corações. Nesse momento, faça com que venhamos a nos concentrar inteiramente no Senhor para absorver o máximo da tua palavra. Esconda-me, ó Pai, atrás da cruz, e que eu diminua e que Cristo cresça. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Meus irmãos, nós estamos no capítulo 4 deste livro tão precioso, desse livro que fala sobre o início da igreja cristã, onde o nosso Senhor Jesus Cristo, ele começou o seu ministério e depois de 3 anos, depois da sua morte, depois da sua ressurreição, depois da sua ascensão, depois de ele ter sido assunto aos céus, ele incumbiu, ele delegou aqueles 12 apóstolos para continuarem a sua obra de pregação e o seu ministério aqui neste mundo. No capítulo 3 nós trabalhamos sobre a questão da primeira cura. E a primeira cura, ela se deu por esse ato sobrenatural do nosso Deus, aonde ele, por intermédio dos apóstolos, ele realizou esse milagre glorioso, aonde o seu nome ficou ainda mais evidente que aqueles homens estiveram com ele. E vejam só o tumulto que ocorrera por causa desse milagre. E isso tudo culminou com a prisão dos apóstolos Pedro e João. Aqui no capítulo 4 nós temos essa questão maior, aonde os apóstolos foram interrogados, e não somente interrogados, eles foram proibidos de continuarem a ensinar a respeito de Jesus, a ensinar e a declarar sobre a ressurreição de Cristo. Nós aqui, a partir do versículo 23, nós podemos entender a unificação daquela igreja, e uma marca que nós podemos destacar à luz desse texto que nós lemos, do versículo 23 ao versículo 31, nós podemos destacar as marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo. É fato que nós podemos perceber isso, essas marcas que evidenciam a presença poderosa do Espírito Santo. Então nós veremos hoje, pela graça do nosso Deus, as marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo. No capítulo 4, versículo 12, nós temos o apóstolo Pedro, ele testemunhando a respeito de que Jesus Cristo, somente ele é quem pode entregar e dar e oferecer gratuitamente a salvação. Veja comigo a expressão que Pedro vai dizer àquelas autoridades ali naqueles dias: e não há salvação em nenhum outro lugar, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E vejam só a intrepidez de Pedro, versículo 13: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus.
Por isso que nessa parte do texto, do capítulo 4, do versículo 23 a 31, nós temos, meus amados, a marca de uma igreja cheia do Espírito Santo. E chamo a sua atenção nessa noite para a primeira marca que nós podemos aqui identificar. A primeira marca que nós podemos e vemos aqui ao longo do livro de Atos dos Apóstolos, uma igreja cheia do Espírito Santo, a primeira marca à luz desse texto é o testemunho da igreja. Aqueles crentes ou aquela igreja cheia do Espírito Santo, ela testemunhava da ressurreição de Jesus Cristo. Ela não só testemunhava, ela pregava e vivia a respeito da grande ressurreição que Cristo tinha realizado. E nós podemos perceber aqui esse testemunho na igreja. E no capítulo 1, versículo 8, nós temos a centralidade dessa carta, desse livro, onde Lucas vai registrar: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, os meus mártires. Vejam que a primeira marca que identifica uma igreja cheia do Espírito Santo, à luz de que nós já observamos até aqui nesse capítulo 4, está sobre o testemunho fiel, o testemunho daquilo que eles tinham visto, o testemunho daquilo que eles tinham aprendido por meio de Cristo Jesus. Agora a igreja, ela está disposta a testemunhar até com a sua própria vida a respeito daqueles fatos que ocorreram naqueles dias. Por isso que Pedro, ele agora vai falar em tom alto àquelas autoridades que não há salvação em nenhum outro lugar, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Nós podemos chamar isso de testemunho, uma igreja que testemunhava, assim como aquele coxo que fora curado. Isso foi bem notório naqueles dias, não teve como negar. Aqui nós podemos também perceber que o testemunho da igreja também é notório à luz desse relato que Lucas passa a narrar, começando pelos apóstolos quando foram interrogados, e eles deram um bom testemunho a respeito da ressurreição. E a pergunta é: por que eles não se cansavam em testemunhar a respeito da ressurreição? Porque foi um fato notório, foi evidente. Mais de 500 pessoas viram Cristo ressurreto, e isso foi muito impactante na vida da igreja e na vida daqueles a quem o Senhor escolheu, principalmente na vida dos apóstolos. E eles não se cansavam. Por isso é que os saduceus, eles estavam tão irritados com os apóstolos, porque eles não criam na ressurreição. Bem diferente dos fariseus, que eram legaristas, que até entendiam, até acreditavam na ressurreição. Mas os saduceus, um outro grupo religioso, eles não acreditavam na ressurreição. Por isso que eles estavam tão inculcados, irritados com esse ensinamento que nós podemos ver a partir do versículo 2 do capítulo 4. E eles ficaram ressentidos por ensinarem eles, o povo, e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. O que levou Pedro e João a serem presos foi porque eles estavam ensinando, dando evidência da ressurreição de Cristo. Por isso que a primeira marca, à luz desse texto, nós podemos perceber, está sobre o testemunho da igreja. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela certamente haverá de testemunhar até certo ponto que nós iremos nos colocar, se for o caso, em poder até entregar as nossas próprias vidas, se isso for preciso. Mas a igreja deve rever essa questão. O nosso testemunho deve estar tão somente contido naquilo que já ocorrera, naquilo que esperamos e naquilo que aguardamos. Nós fomos chamados para testemunhar. Por isso que essa é a primeira marca que nós podemos destacar aqui a partir desse texto, ou a partir desse capítulo 4. Uma segunda marca que nós podemos identificar à luz desse texto, ou desse capítulo 4, está sobre uma vida de oração.
Uma segunda marca de uma igreja cheia do Espírito Santo, meus amados, está sobre a questão da oração. E a questão da oração já foi tratada já no capítulo 1, versículo 14, onde aqueles crentes, onde aqueles discípulos do Senhor, eles se ajuntaram, eles estavam unidos ali em unânimes, orando ao Senhor. Veja comigo o capítulo 1 deste mesmo livro, a partir do versículo 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Vejam só, Lucas ele vai dar essa ênfase: unânimes em oração, juntos em oração, com uma finalidade, com um propósito de engrandecer o nome do nosso Deus. Por isso é que a segunda marca que nós podemos ver aqui nesse texto é uma igreja cheia do Espírito Santo. Ela certamente terá uma vida de oração, uma frequência em oração. Na igreja primitiva, algo que não faltava era as reuniões de oração. Existia com muita frequência esse aspecto tão fundamental na vida cristã quanto a questão da oração. E nós temos que aprender a isso. Nós temos que voltar a essas práticas antigas, onde nós temos que de fato evidenciar que somos cheios do Espírito Santo por meio dessas práticas, por meio dessas marcas. Por isso que a primeira marca está sobre o testemunho da igreja. Em testemunhar é uma marca vista até aqui de uma igreja operosa e cheia do Espírito Santo. E não somente isso, uma vida incessantemente de oração, uma vida constante de oração. Nós precisamos resgatar esses tipos de verdade, esses tipos de conceitos, e não somente isso, colocar em prática. Uma terceira marca que nós podemos observar à luz desse texto, à luz desse capítulo 4, é a firmeza doutrinária. Uma marca indelével de uma igreja cheia do Espírito Santo está sobre a sua firmeza espiritual. Ela ora, ela testemunha, porque certamente ela é firme teologicamente, ela é firme doutrinariamente. Isso fica bem claro no versículo 24, quando eles começam a orar, depois que Pedro e João foram soltos, foram libertos, e não acharam culpa. Os sacerdotes ali, os saduceus, ficaram com medo do povo. E não somente isso, aquele milagre foi notório, foi visto. Aquele homem que fora curado testemunhou que de fato tinha sido curado, era um homem conhecido. Então essas três questões fizeram com que Pedro e João fossem libertos. E vejam só, acompanhem comigo o versículo 23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizestes o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. Isso é firmeza teológica. Isso é uma firmeza doutrinária por parte deles. Vejam, eles têm esse costume, esse hábito de orar. Por isso nós podemos classificar que uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que ora, uma igreja que persevera na oração, uma igreja que testemunha, porque ela conhece as questões doutrinárias, ela conhece o grande plano de Deus na sua vida e na vida da sua igreja que Ele constituiu. Por isso, meus irmãos, que é um dos aspectos essenciais na caminhada cristã, a nossa firmeza doutrinária. E por isso é que foi deixado a nós 66 livros, para que viéssemos a estudar esses livros, ou a própria Bíblia, ela nos foi deixada para que venhamos a crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. E nós podemos perceber por meio dessa expressão, quando aqueles crentes juntos, unânimes ali, reunidos em um só corpo, em um só espírito, eles conclamaram: Tu, soberano Senhor. Vejam o aspecto da soberania, algo que nós encontramos em diversos versículos da Bíblia, que Deus é soberano, que Deus ele faz tudo de conformidade com seu santo querer, nada foge dos seus planos, Ele executa os seus planos.
E aqui, essa igreja, essa comunidade recém-nascida, ela sabia muito bem disso. Ela tinha esse aspecto da soberania. Ela entendia que o Senhor era soberano sobre os céus e sobre a terra, sobre o mar e tudo que neles lá. Vejam, por isso que essa terceira marca é bem evidente na oração desses irmãos do passado. E nós podemos classificar, isso sim é uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que testemunha, uma igreja que ora e uma igreja que é firme doutrinariamente. E isso pode ser visto nessa primeira parte da oração, onde eles levantam em si clamor ao Deus soberano, ao Deus poderoso, ao Deus que rege a história, que cuida da sua igreja, que cuida do seu povo, a quem ele escolhestes antes da fundação do mundo. E aqui nós temos uma outra marca que, às vezes, nós podemos, numa leitura bem rápida, uma leitura bem superficial, passar direto. Uma outra marca que eu classifico aqui, quanto uma igreja cheia do Espírito Santo, ela estará atenta aos cumprimentos das profecias que foram proferidas pelos profetas do Antigo Testamento. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela estará atenta aos cumprimentos das profecias que foram proferidas pelos profetas do Antigo Testamento. Por isso que nessa oração, aquele grupo de crentes, juntamente com os apóstolos, eles destacam, eles ressaltam o Salmo de número 2. Na verdade, eles fazem uma réplica aqui em sua oração, uma leitura, eles ressaltam o Salmo de número 2, Salmo esse que foi lido em nossa liturgia, a qual eles passam a descrever. E vejam só o versículo 25 comigo: que dissestes por intermédio do Espírito Santo. Eles entendiam que o Espírito Santo era o canal único de Deus agir naquele povo no Antigo Testamento. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que agora veio de uma forma definitiva para ficar. Isso foi notório em Pentecostes, que é registrado no capítulo 2. Agora esse mesmo Espírito está conduzindo a vida da igreja, está agora levando aquela igreja a crescer. Por isso que eles ressaltam, por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. O grande rei Davi é citado porque ele escreveu esse salmo, e eles agora citam esse salmo, a inutilidade do levantamento dos ímpios, dos gentios, contra o ungido do Senhor. Isso fica bem claro na leitura do Salmo de número 2, no qual você acompanhou em nossa liturgia. Mas eu destaco aqui, porque se enfureceram os gentios, e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Eles entenderam que tudo que acontecera com Cristo, todo aquele plano, toda aquela estratégia para tirar a vida do nosso Salvador, era um cumprimento que de fato já tinha sido registrado no Antigo Testamento, por intermédio do Espírito Santo, iluminando a mente e o coração e a mão dos seus servos profetas do passado. Eles entenderam que aquilo que ocorrera ali com Cristo era um cumprimento da profecia. Por isso que uma marca indelével de uma igreja cheia do Espírito Santo, onde o Espírito Santo é quem conduz todos os atos, todos os aspectos ali da igreja do Senhor, certamente ela estará atenta para os cumprimentos das profecias que foram proferidas tanto no Antigo e agora em nosso tempo, como no Novo Testamento. No Novo Testamento também tem profecias que haverão de se cumprir. Basta lermos o livro de Apocalipse, onde existem várias profecias ali, certamente, de coisas que haverão de acontecer. E aqui nós podemos perceber que uma igreja cheia do Espírito, ela ficará atenta aos cumprimentos das profecias. Por isso, meus irmãos, que nós temos que estar sempre próximos da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela deve reger, devemos ser moldados
pela palavra de Deus. Constantemente nós temos o costume de dizer que a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. É com essa finalidade que temos que seguir e que crescer espiritualmente, fazendo o bom uso da palavra de Deus, buscando sempre crescer na graça e no conhecimento do nosso bondoso Deus. Uma outra marca que gostaria de destacar é que uma igreja cheia do Espírito Santo, ela reconhecerá que Deus, ele rege a história, não somente da igreja, mas de todo o universo. Ele é o Deus soberano, tanto das coisas grandes como das coisas pequenas, tanto do macro como do micro. Ele rege todas as coisas, ele tem o poder em suas mãos, nada foge do seu alcance e da sua santa soberania, e a igreja soube reconhecer isso, e a igreja sobre ver isso, ela identificou isso, que tudo que acontecera no passado foi porque o nosso Deus assim predeterminou. Vejam só essa palavra que aparece lá no finalzinho do versículo 28, para fazer tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Essa palavra predeterminaram, ela só aparece aqui. Ela aparece mais vezes em epístolas paulinas, mas em livro como esse ela só aparece aqui. É a primeira vez que aparece essa ideia de predeterminaram. Na verdade é a segunda vez que Pedro também, no seu primeiro discurso, na sua primeira pregação, ele vai dizer que tudo aquilo que aconteceu com Cristo foi através da presciência do nosso Deus. Ele sabia de tudo aquilo que haveria de acontecer, porque ele já tinha predeterminado todas as coisas. E aqui essa igreja entendeu muito bem isso. Por isso que aqui está a confissão da igreja, não somente um mero reconhecimento que as coisas assim acontecem, mas aqui é uma declaração, é uma confissão, é muito mais do que um reconhecimento. Aqui está a fé da igreja. A igreja está baseando a sua fé nessa expressão, para fazer tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. A ideia é que a mão de Deus é quem conduz a história. A mão de Deus está em todos os aspectos, em todos os acontecimentos, porque nada sai fora do alcance de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então a igreja, ela reconheceu que tudo está no controle de Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus, e nada pode impedir a Deus de cumprir os seus planos, os seus propósitos. É isso que devemos andar e entender e reconhecer, e também confessar ao mundo que assim é escrito, assim é visto nas Sagradas Escrituras, que Deus já predeterminou todas as coisas e que a mão do Senhor faz tudo quanto lhe agrada. Meus irmãos, eu creio que em torno de 99% dos cristãos, eles entendem sempre sobre a soberania do Senhor. Quando a soberania do Senhor ela está em xeque, ela é algo de dúvida, não de crença, algo de estranho está acontecendo. Mas nós também sabemos que não é somente a soberania do Senhor. Há algo importante para ser falado, é a responsabilidade humana. As duas elas andam juntas. Da mesma forma como eles entendiam que Deus era soberano, que Deus ele governava e rege a história, mas é uma igreja que ora, é uma igreja que testemunha, é uma igreja que reconhece, é uma igreja que está atenta aos cumprimentos, e é uma igreja que se coloca em submissão à vontade divina. Por isso que a responsabilidade humana, ela também é notória aqui. Essa igreja, ela testemunha, ela ora, ela testifica, ela espera e ela aguarda a volta gloriosa do Senhor, entendendo que Deus é soberano, entendendo que Deus ele tem todo o poder e domínio, e que nada impede de Deus cumprir os seus planos.
Uma marca de uma igreja cheia do Espírito Santo que nós não podemos deixar de falar à luz desse texto, e gostaria que você acompanhasse comigo, é que ela estará submissa à vontade de Deus. Uma coisa é entender que Deus é soberano. Uma coisa é você juntar todos os versículos ou todos os teólogos e entender de forma minuciosa que Deus é soberano, que Deus rege, mas não está em submissão a essa soberania, mas não está com o seu coração saltitante debaixo dessa soberania, debaixo da vontade de Deus, que é perfeita, agradável e boa. Uma coisa é entender, outra coisa é viver. E aqui há um casamento entre teologia e piedade. Eles entendiam o que é soberania do Senhor, porque essa expressão ela é fantástica. Tu, soberano Senhor, que fizeste os céus e a terra, e o mar e tudo que neles há. Eles entendiam que tudo que fora criado, que o universo, todas as coisas foram criadas e determinadas por Ele. Mas é uma igreja que ora, é uma igreja que pratica, e é uma igreja que está submissa à vontade de Deus, mesmo em dias mais difíceis e sombrios como este. Veja que aqui entende-se que foi a primeira perseguição, a primeira prisão após Cristo ser assunto aos céus. Os apóstolos foram presos tão somente por ensinarem a Cristo. Mesmo diante desses fatos sombrios, mesmo diante dessas dificuldades que a igreja haveria de enfrentar, e aqui ela, pela graça do Senhor, a igreja se coloca em submissão à vontade de Deus. Isso nós podemos perceber. É uma igreja cheia do Espírito Santo, certamente ela se esvaziará de si mesma. Uma igreja cheia do Espírito Santo, certamente ela se esvaziará de si mesma, dos seus recursos, dos seus bens, enfim. Isso fica muito notório quando nós encontramos essa expressão a partir do versículo 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Essa era a vontade de Deus, que a sua palavra, que o seu reino fosse estendido. E Cristo já tinha alertado aos seus apóstolos que certamente eles enfrentariam oposições. Eles acompanharam o ministério de Cristo. Muitos se opuseram a ele. Foi motivo de chacota, de escândalo. E os apóstolos acompanharam tudo isso. Certamente se perseguiram a Cristo, certamente eles haveriam de ser perseguidos. Nós não estamos isentos disso, mas acima de tudo essa igreja reconhece que a vontade de Deus deve permanecer. Quando eles declaram, vejam o que em sua oração, olha só o que eles pedem para que Deus continue tendo conhecimento dessas ameaças, dessas ofensas, dessas oposições. Certamente eles sabiam que Deus tinha esse conhecimento. Agora, pois, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com intrepidez. Vejam, eles aqui fazem dois pedidos. Continue, Senhor, entendendo, vendo, olhando para essas ameaças, mas, por outro lado, nos conceda, permita que com intrepidez, com poder, continuemos a pregar a palavra, a tua palavra que é a verdade, a tua palavra que é sabedoria, a tua palavra que é vida. Nos dê permissão, permita-nos que com intrepidez, com poder, isso são marcas indeléveis de uma igreja cheia do Espírito Santo, que se esvazia de si mesmo e enche-se com o Santo Espírito. Enquanto estende a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Veja que mesmo diante dessas ações todas, desses atos sobrenaturais, poderosos e maravilhosos, acima de tudo, que o nome do teu santo servo Jesus seja notório e não nós. É uma outra marca. Isso podemos perceber, essa ideia de submissão que
acima de tudo, a glória venha a ser dada tão somente ao Filho de Deus que morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Se há algum mérito, se há alguma honra, se há algum elogio, alguma admiração, como ocorrerá na cruz, deve ser apontado para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Essa igreja é muito teológica, é muito piedosa, diante desses aspectos todos que nós levantamos. E aqui a ideia é, porque é uma igreja cheia do Espírito Santo. E a pergunta é: você tem se enchido do Espírito Santo como essa igreja? Você, como igreja, como representante, como embaixador de Cristo, tem se enchido incansavelmente do Espírito Santo? Essa é uma pergunta que não quer calar, e nós temos que fazê-la a nós mesmos, e sermos fiéis e sinceros e humildes, e reconhecer se há uma deficiência maior. Por isso que Paulo vai alertar aquela igreja que existia lá em Éfeso, aos Efésios, quanto à necessidade de se encher do Santo Espírito. Abra comigo lá na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 18. Acompanhe a leitura da palavra do nosso Deus. Efésios capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Mas enchei-vos do Espírito Santo. E Paulo agora passa a receita como nós devemos se encher do Espírito Santo, falando com salmos, entoando, engrandecendo, louvando, bendizendo a Deus de coração, de forma sincera e genuína ao Senhor, com hinos e com cânticos espirituais, fazendo tudo para a edificação e o crescimento espiritual das nossas vidas, dando glórias a Deus, louvando a Deus pelos seus feitos. É isso que essa igreja adotou, é isso que ficou bem nítido na vida dos apóstolos, na vida daqueles que tinham a incumbência de ir e levar o evangelho a outras terras longínquas. E é isso que nós temos que fazer hoje. Nós não devemos estar muito distante disso, nem nos termos distanciado dessas verdades. Por isso que nós temos essa questão maior, uma marca, vemos várias marcas aqui de uma igreja cheia do Espírito Santo. Quanto mais cheios do Espírito Santo, mais iremos nos esvaziar de nós mesmos, não depositando a nossa confiança em nossas próprias forças, em nossos recursos, deixando isso tudo de lado e entendendo que o Santo Espírito é quem nos capacita, nos dando poder e intrepidez para continuar a obra que o Senhor assim nos chamou, a obra que o Senhor assim colocou em nossas mãos e nossos corações para que realizássemos mediante o poder unificador do Santo Espírito no meio da minha vida e da sua vida e no meio da vida da igreja. Por isso é que a pregação é algo sério, é um meio de graça, é um meio que Deus se utiliza para falar ao seu povo e chamar aqueles a quem Ele chamou. Diante dessas considerações, diante dessas marcas que nós acabamos de ver, meus irmãos, eu quero passar rapidamente para fazer algumas considerações com os irmãos. E a primeira consideração, à luz desse texto, diante disso tudo que nós vimos, quanto essas marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo, a primeira consideração que faço é quando nós nos ajuntarmos para orarmos ou em culto público, temos que considerar a soberania do Senhor. É isso que eles destacaram aqui, é isso que consolou, é isso que reafirmou esse aspecto doutrinário na vida daquela igreja, na vida daqueles cristãos primitivos. Precisamos confiar na vontade soberana de Deus. A nossa atitude é apenas confiar e descansar na vontade de Deus.
Confiar é viver na dependência, é viver na centralidade da vontade de Deus, descansando acima de tudo. E o Senhor, Ele tem o controle, Ele tem o poder em suas mãos. Não vivemos dias fáceis, vivemos dias difíceis, mas o que nos dá ânimo e poder para continuar seguindo é entender que o Senhor está no controle de tudo. Essa é a primeira consideração que faço. A segunda consideração que faço é que a igreja ela deve continuar intercedendo por aqueles que pregam a palavra de Deus. É o meio que Deus se utiliza para chamar aquele que Ele escolheu antes da fundação do mundo. Paulo vai dizer que a fé só vem por meio da pregação. Romanos capítulo 10, versículo 17. Por isso que a segunda consideração que faço é que a igreja, eu e você, devemos continuar intercedendo por aqueles que têm essa incumbência de levar o evangelho a outros povos, a outras nações. Porque aqueles que foram chamados para levar as boas novas de salvação carecem das nossas orações e das nossas contribuições. Sabemos da importância e do desafio que é pregar a palavra de Deus. Sabemos da importância que é e dos desafios que ocorrem quando estamos dispostos a pregar a palavra de Deus. Por isso que nós devemos continuadamente continuar intercedendo por aqueles que foram chamados para essa dádiva e para esse privilégio. Eu e você temos que entrar nesse compromisso em continuar intercedendo por aqueles que têm a incumbência de pregar. Temos que continuar intercedendo a Deus para que a sua palavra continue sendo um instrumento indispensável na transformação dos que a recebem e tendo a Cristo como Senhor na expansão desse reino glorioso que Ele inaugurou, justamente com a pregação da palavra de Deus. Então temos que continuar intercedendo para que a sua santa e bendita palavra seja o meio único e indispensável na transformação daqueles que recebem a Cristo como Senhor, para que o reino de Deus continue se expandindo e crescendo mais e mais por meio da instrumentalidade da palavra de Deus. Uma terceira consideração é que devemos orar para que o Filho de Deus, para que o nosso Senhor, para que o nosso Supremo Pastor continue sendo glorificado por meio da sua igreja que Ele comprou com seu precioso sangue. Quando fizermos algo ou realizamos alguma coisa no seio da igreja, sempre devemos considerar que foi o Senhor quem nos capacitou, foi o Senhor que nos instruiu, foi o Senhor que nos deu força necessária, inteligência necessária. Não foi pelos méritos ou pelos títulos ou pelos recursos que aquela igreja tem, mas tão somente porque o Senhor foi misericordioso, porque o Senhor se compadeceu e assim concedeu essa dádiva para que viéssemos a realizar que a palavra de Deus continue sendo propagada com esse propósito e com essa finalidade, que acima de tudo o nosso Senhor Jesus Cristo continue sendo glorificado, assim como eles colocaram aqui no versículo 30, enquanto estende as mãos para fazer curas e sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu Santo Espírito, ou do nome do teu Santo Servo Jesus Cristo. Entre curas e sinais e prodígios, isso só é possível por intermédio do nome do teu santo servo Jesus Cristo. Então a igreja deve continuar orando para que o Filho de Deus continue sendo glorificado por meio das nossas atividades eclesiásticas e por meio da pregação da palavra de Deus. E uma última consideração que faço é que nós, como igreja do Senhor, devemos continuar ansiosos, rogando, clamando ao Senhor, para que Ele continue nos enchendo com o seu Santo Espírito, para que venhamos a poder pregar a palavra de Deus com intrepidez. O pregar a palavra de Deus, ela não é somente um dever dos pastores, dos presbíteros, é dever de todos aqueles que foram chamados, é dever de todos aqueles que foram e que são discípulos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É tarefa de todos pregar a palavra de Deus
na confiança e na esperança que o Espírito Santo é quem capacita, o Espírito Santo é quem qualifica, o Espírito Santo é quem fala por nós. Por isso nós devemos ansiar, almejar e orar incessantemente para que o próprio Deus continue nos enchendo com teu Santo Espírito, para que venhamos a ter e a pregar com intrepidez e com poder, assim como foi o desejo daquela igreja naqueles dias. Eles não estavam preocupados com as dificuldades, com as autoridades que passaram a questioná-los. Eles estavam preocupados que a palavra de Deus, ela não podia parar de ser pregada. E por isso é que essa petição, ela é tão honrosa aqui nesse texto. No versículo 29, agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que continue anunciando com toda a intrepidez a tua palavra, que a tua palavra continue sendo manifesta, que a tua palavra continue salvando e resgatando o pecador do seu lamaçal de pecado. Esse é o nosso maior desejo, e para se fazer isso é preciso o auxílio incansável do Espírito Santo. Por isso, meu irmão amado, eu convido você a rever os seus conceitos sobre essas marcas que vimos hoje à noite. Esses conceitos sobre a marca de uma igreja cheia do Espírito Santo. E podemos perguntar: você está cheio do Espírito Santo? Você tem se dedicado a se encher literalmente do Espírito Santo? Isso deve ser algo contínuo, até que o Senhor volte. Por isso é que estudar o livro de Atos, ler o livro de Atos, na verdade qualquer livro da Bíblia, mas de uma forma bem mais específica, no livro de Atos nós temos essas maravilhas que foram realizadas pela primeira vez, e aqui nós temos essa expressão, uma igreja cheia do Espírito Santo, homens cheios do Espírito Santo. É isso que o Senhor quer para mim, é isso que o Senhor quer para você. Esse é o plano de Deus, que venhamos a nos encher do Espírito Santo. E quando estivermos nos enchendo, automaticamente nós estaremos nos esvaziando de nós mesmos. Para que Ele cresça, precisamos nos esvaziar. É preciso nós venhamos a nos diminuir para que Ele cresça em nós, para que Ele cresça por meio da nossa vida e por meio da vida da sua igreja que Ele comprou com o seu precioso sangue. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor continue nos enchendo com o seu Santo Espírito. Amém. Abramos nossos inários mais uma vez para entoarmos o hino 218, Vontade Soberana. Senhor, eu sou feitura, tu és o autor, molda e refaze todo o meu ser, segundo as normas do teu querer. Ó meu Deus, sombra e corrige os passos meus, torna-me santo, porque tu és, ouve os meus rogos, eis-me aos teus pés, tua vontade faz, ó meu Pai, por ela o crente
Supremo, meu Deus em mim. Amém. Convidar mais uma vez o reverendo Adriano, que estará fazendo a oração final e logo após impetrando a bênção apostólica. Santo e glorioso Deus, nos colocamos diante do Senhor para suplicar, ó Pai, sobre as nossas vidas, as nossas famílias e sobre, ó Pai, aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, em testemunhar, em testificar sobre Ti, a respeito de Ti, aquilo que Tu realizaste em nossas vidas. E nós Te agradecemos, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Senhor. Pai, que essas marcas indeléveis de uma igreja cheia do Teu Santo Espírito possa ser vista em nós, Senhor, possa ser vista aqui no bairro do Estoril, e que continuadamente, Senhor, nós possamos buscar incansavelmente essas marcas em nossas vidas, Senhor. Rogamos, ó Pai, que o Senhor venha nessa noite, no decorrer dessa semana, nos encher, ó Pai, com Teu Santo Espírito, com sabedoria, com intrepidez, para lidarmos, Senhor, com essas situações que se levantam diariamente sobre nós. Esteja, Senhor, ricamente abençoando a Tua igreja, o Teu povo, dando-nos conforto, firmezas doutrinárias, mediante a Tua palavra, e que por meio dela, Senhor, possamos praticar e viver aquilo que o Senhor espera de nós. Pai, nos dê uma semana de paz, uma semana onde nós possamos manifestar, Senhor, a nossa fé e a nossa crença diante desse mundo tão tenebroso, diante desse vírus do Covid-19 que assola o mundo, Senhor. Que a nossa confiança e a nossa esperança, ó Pai, assim como aquela igreja do início, possa estar firmada na Tua soberania, Senhor, no Teu poder, que Tu reina, que Tu governas todas as coisas de conformidade com o Teu santo poder. Ajuda-nos, ó Pai, a viver isto, a praticar isso e a transmitir essas verdades. Por amor do Teu nome é que oramos, em nome de Jesus. Amém. Recebei-vos a bênção, amada igreja. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor infinito, insondável de Deus Pai Todo-Poderoso e as eternas consolações do Santo Espírito repouse sobre vós, amados irmãos, e sobre toda a igreja espalhada pela face da terra, hoje e eternamente. Amém.